Antes disso, dois recadinhos. Então, só para confirmar com vocês, então, né? Toda a aula de matemática, eu vou deixar lá no Classroom os slides da aula, né? O material que a gente usar, e vocês vão postar as anotações do caderno, tá? Se por um acaso no dia da aula teve alguma atividade que eu deixei para vocês fazerem, aí é só tirar foto da atividade e enviar, tá bom? Sobre o centro de mídias, toda aula que vocês assistirem, né, vocês já sabem, também anota e posta lá no Classroom, beleza? Qualquer dúvida, sempre estou à disposição, pode me chamar no WhatsApp que eu tiro as dúvidas. Achei muito bacana que no final da aula de quarta-feira, depois que acabou a aula, vários alunos me procuraram porque não entenderam como encontrar o período, aí vieram tirar dúvida, eu expliquei novamente, deu certo. Então, assim, se tá dando certo assim, a gente vai continuando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Eu tinha planejado fazer essa aula na lousa, mas como ainda tem muito gráfico, eu acho que fica difícil ficar desenhando na lousa, né, para poder mostrar para vocês. Eu acho que aqui com o material fica mais fácil. Mas na aula de quarta-feira a gente vai ter que usar a lousa, porque a gente vai fazer algo muito diferente, tá? Não vai utilizar os gráficos, vai dar uma pausa nos gráficos, que a gente vai fazer um outro tipo de construção, beleza? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Então, a aula de hoje, ainda a gente vai utilizar a mesma habilidade, tá? De semana passada, que é reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando as funções trigonométricas básicas. Tá? Então, na aula passada, o que eu expliquei para vocês? Sobre o período, né? O período de um gráfico de função periódica, que é quando o gráfico, né, é sempre em ondas, né? E a gente viu que o período é de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico, tá? Na aula passada, os exemplos que eu coloquei, os gráficos que eu deixei para vocês fazerem, estão todos no material do caderno do aluno. Essa apostila ainda vocês não têm, vocês têm aquela apostila que é do Aprender Sempre, né, que está sendo usada na aula de nivelamento, que na aula do centro de mídias eles estão usando, mas esse material que eu estou usando aqui nessa aula, por enquanto ainda não veio para vocês, tá? Eu acredito que logo venha. E eu também acho que algum professor deve ter encaminhado para vocês o arquivo, né? Então é só dar uma olhada lá. Mas eu sempre vou colocar no slide da aula, tá? Vou deixar acessível para vocês. Então, o que a gente fez na aula passada, né? Eu dei esse exemplo aqui e a gente viu como determina o período, né, do gráfico de uma função. Então, vamos relembrar, né, primeiro. Então, o período é de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. Aí eu falei para vocês, né, que pode começar de onde vocês quiserem. Mas a minha dica foi, ó, começa do zero, né, vê onde está o gráfico, começa do zero, que fica mais fácil. Que aí o número que você parar é exatamente o período da função. Então, né, eu começando aqui do zero, o que vai acontecer com o meu gráfico a partir do zero? Ele vai começar subindo a montanha, né? Então, sobe a montanha, desce a montanha, aí desce o buracão e sobe o buracão. Então, quando chega aqui no 2, o que acontece com o desenho do gráfico? Ele vai se repetindo, né? Então, agora ele vai tudo de novo, sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Aí chega no 4, vai começar tudo de novo, né? Então, o gráfico, o desenho do gráfico, ele vai se repetir, porque ele é um gráfico de ondas, então vai chegar em algum momento que vai começar tudo de novo, tá? Lembra do exemplo que a gente fez na aula passada da sombra, né? Que todo dia, né, vai ter o mesmo tamanho de sombra? Então, essa é a ideia, tá? Então, esse daqui, que foi o exemplo que eu passei para vocês na aula passada, o período é 2. E lembrando também que a gente não precisa escrever que o período é de 2 em 2.
basta colocar o 2, tá? Aí eu copiei agora certinho aqui, como está na apostila, que eu acho que da aula passada ficou assim, né? Só os exemplos, só os gráficos, não ficou legal a organização. Então agora eu coloquei certinho para vocês como aparece na apostila, tá? Então esse que eu acabei de fazer é a atividade 1 da apostila, que ele está falando do período e da amplitude. Mas vamos esperar um pouquinho para ver a amplitude, tá? Então, neste gráfico, qual seria o período e a amplitude? Ele pede os dois. Então, o período a gente já achou que é 2, tá? Então, por enquanto, período, beleza? Aí, que mais que eu fiz com vocês? Eu fiz mais um exemplo, né? Eu fiz desse gráfico aqui. Também eu coloquei sobre o período. Então, esse gráfico, ele é do exercício 2, tá? E qual era o período desse gráfico aqui? Então, mesma ideia, né? Ah, vou começar do zero e o que acontece a partir do zero? O gráfico começa subindo a montanha. Então, sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui no 4, o que vai acontecer com o gráfico dessa função, com o desenho, né? Ele vai se repetir. Então, vai tudo de novo, ó. Sobe a montanha, desce o buracão. Se a gente continuasse aqui, ia subir o buracão. E chegaria então no 8, né? E começaria tudo de novo. Qual que é o período dessa função aqui, né? Que a gente fez de exemplo na aula passada? O período também é 4, tá? O que eu deixei para vocês fazerem? Eu deixei, ó, esse daqui, né? Eu deixei a letra a letra B e a letra C. Eu deixei esses 3. Então, agora vamos ver, fazer o seguinte, ó. Para quem conseguiu fazer, escreve no chat, então, quanto que deu o período da letra A? Quanto vocês viram que deu aqui, né? Esse primeiro. Qual que é o período desse gráfico aqui? Quero que vocês escrevam aí para mim. O período desse gráfico da letra A. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Lembrando que o período é a repetição, né? De quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. Então, desse primeiro gráfico, o que vocês colocaram? Pode colocar só um número, tá bom? Então, primeiro... Ó, teve gente que já colocou da letra A, B e C. Muito bem, já pode colocar também, tá? Mas depois eu vou perguntar dos outros, tá bom? Então, isso, legal. Ó, só um detalhezinho, quando vocês forem escrever no caderno o período, sempre coloca a letra maiúscula, né? E o sinal de igual. Então, P igual e daí o quanto que é, tá? Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Então, o período desse gráfico. Então, P igual. Então, olha esse gráfico, né? A gente começa aqui no zero. Então, o que está acontecendo aqui nesse desenho? Ele começa subindo a montanha, né? Lembrando vocês que nem sempre vai começar subindo a montanha, tá bom? Então, um parênteses aqui, né? Eu falo desse jeito, subir montanha, subir buracão, descer buracão, mas para ficar assim, dinâmica a coisa, para vocês entenderem o que está acontecendo ali no desenho, tá? Fecha parênteses. Então, vamos continuar. Aqui a partir do zero. Então, a gente sobe a montanha, né? Desce a montanha. Chegou no 1, agora ele vai descer o buracão e subir o buracão. Na hora que chega aqui no 2, o que vai acontecer com o desenho desse gráfico? Ele vai começar tudo de novo. Então, ó, sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Chegou no 4, vai começar tudo de novo. Então, ó, sobe, desce, sobe. Chegou no 6, vai tudo de novo. Então, esse daqui, o período, ele está indo de 2 em 2. Então, o período desse gráfico é 2. Muito bem para quem colocou 2. Vamos agora ao item B.
qual que é o período desse gráfico, né? Então, mesma ideia, ó. Eu sei que tá ficando repetitivo, mas, né, é melhor para que vocês guardem mesmo essa informação, tá? Então, para quem já entendeu, vou pedir um pouquinho de paciência para a gente conseguir que a maioria da sala entenda, tá? Então, agora desse daqui, fala para mim, quanto que deu o período do gráfico B? Quanto vocês colocaram? Quero ver o que vocês responderam no B. Escreve aí no chat, o que vocês colocaram? Vamos, segundo B. O que vocês colocaram aqui de período? De quanto em quanto vai repetir esse desenho do gráfico aí, hein? Tem gente que pergunta assim, 4, né? Coloca um ponto de interrogação. Seja firme, ó, 4, né? Confia na sua resposta, tá? Isso mesmo, é 4, tá bom? E por que que é 4? Aí se eu errar e colocar que é 2, não tem problema, a gente tá aqui para aprender, né? Então vamos lá, vamos ver por que que é 4. Então a gente começa no 0. O que está acontecendo aqui no 0? Ele começa subindo a montanha, né? Então, sobe a montanha, aí desce a montanha. Chega aqui no 2, ele vai descer o buracão e depois subir o buracão. Então, chegando no 4, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? Ele vai se repetir, né? Vai começar tudo de novo. Então, ó, no 4 ele começa subindo a montanha de novo, né? E por aí vai. Então, esse gráfico aqui, se a gente fosse continuar, na hora que chegasse aqui no 8, né, ele faria tudo de novo, tá? Então, qual que é o período dessa função aqui? O período é 4. Por quê? De quanto em quanto o desenho do gráfico ele vai se repetir? De 4 em 4, tá? Aí vem o C, né? Que algumas pessoas tiveram dúvida, vieram me perguntar na aula passada. O que acontece nesse gráfico do item C, né? Qual que é o período desse gráfico? Então, vamos escrever aí? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Quero ver a resposta de vocês primeiro. Qual que é o período desse gráfico? De quanto em quanto a gente vai ter a repetição aí? Deixa eu ver. E só mais um detalhezinho, né? Período, a gente sempre olha no eixo X, né? A gente vai acompanhando o desenho do gráfico, tá? Então, período sempre olha no eixo X. Muito bem. Vamos lá, ó. Vamos analisar então, né? Lembra que eu falei para vocês aqui nos anteriores? Eu começo olhando no eixo X, no eixo Y, desculpa, no eixo Y, né? Aqui no 0, eu vejo o que está acontecendo e começo a fazer o desenho. Coincidiu de todos esses gráficos que a gente fez, opa, esse não, de todos esses gráficos que a gente fez até agora, coincidiu dele começar subindo a montanha, mas nem sempre vai começar dessa forma, né? Repara nesse, ó, olha no eixo Y, ele começa aqui, então ele começa no topo da montanha, né? Ele começa descendo a montanha, então ele desce a montanha, ele desce o buracão, aí ele sobe o buracão. Quando chega aqui, né, nessa metade aqui, quase chegando no 2, que seria 1,5, ele ainda não terminou de fazer o desenho todo. Ainda falta ele subir a montanha. Quando ele chega aqui no topo da montanha de novo, aí sim o desenho vai se repetir e vai começar tudo de novo. Eu estou no topo da montanha, vai começar agora tudo de novo. Desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão e sobe a montanha. Opa, sobe a montanha. Aí chegou ali no 4, vai começar tudo de novo, ó. Desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão e sobe a montanha. Aí chegou aqui no 6,
vai começar tudo de novo. Então, tem que ficar claro isso para vocês, tá? Que nem sempre o gráfico ele vai começar do mesmo lugar. Nem sempre ele vai começar subindo a montanha, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, um gráfico que ele começa descendo a montanha. Então, onde é que eu vou olhar a repetição dele, né? Onde é que ele vai começar tudo de novo? Ele não começa descendo? Então, quando é que ele vai descer de novo? Ah, ele vai descer de novo a partir daqui, que é o 2. Então, o seu período aqui no caso é 2. Ó. Vou até separar aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, repartir o desenho, né, de 2 em 2, repara que cada pedacinho desse, né, tem o mesmo desenho, né? Essa onda que tá parecendo um U, assim, né? Então, esse é o desenho do gráfico, tá bom? É um gráfico de ondas também. Então, o período aqui é 2. Vocês estão com alguma dúvida aqui nesse? Quer que eu explico de novo? Conseguiram entender? Quem ficou com dúvida colocou 1,5. Agora deu para entender melhor? Pode perguntar. Tudo bem? Posso continuar? Bom, então eu vou entender como um pode, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Bom, vamos lá então, né? Então, período, conseguimos entender bem, né? A gente está analisando o gráfico de função periódica, que são, né, gráficos de ondas. Então, o período é a repetição, beleza? A gente olha no eixo X. Vamos voltar, então, agora, para a gente entender uma outra coisa, tá? Voltei tudo, ó. Agora a gente vai ver amplitude e imagem, tá? Tem aqui a explicação, tudo bonitinho, mas eu vou olhar no gráfico para explicar para vocês, tá? O que é a imagem? A imagem são os valores de Y que eu estou usando, tá? Então, assim, olha agora, a gente vai olhar para o eixo Y, agora esquece o eixo X. Enquanto a gente estava vendo o período, a gente olhava tudo aqui no X, né? Agora a gente vai esquecer o X e vai olhar para o eixo Y. Então, a imagem é quais valores de Y que eu estou usando? Tá bom? Então, lembra que na aula passada eu escrevi até aqui, né, que período é de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico? Agora, a imagem, a gente vai fazer a pergunta, né? Quais valores de y são usados? Vamos colocar assim, tá? A gente está escrevendo de uma forma para a gente lembrar. Então, como que eu procuro quem é a imagem? Quais valores de Y são usados? Beleza? Então, quais valores de Y são usados aqui, né? Começa sempre de baixo para cima, porque a gente sempre começa do negativo para o positivo, tá? A imagem, ela pode ser escrita na forma de intervalo ou na forma de conjunto. Por quê, né? Os valores que a gente usa não são só esses que aparecem aqui na reta, né? No eixo, -2, -1, 0, 1 e 2. A gente tem também vários números entre eles, né? Tem aqui, ó, o 0,5, 0,2, 0,1113, né? Tem vários números aqui. Então, como que a gente representa todos esses números que estão ali? Na forma de intervalo ou na forma de conjunto. Vamos começar por intervalo, né, primeiro, para a gente entender bem. Então, olha aqui, começa aqui embaixo. Ó, -4 eu não estou usando, -3. A partir do -2, começa a ter desenho de gráfico aqui, né? Então, a partir do -2. Então, qual que é a imagem? Ela vai do -2... né? A gente coloca a vírgula até qual que é o último número aqui em cima que usa do gráfico? O último que usa é 2.
Então, só isso, tá? Então, a imagem é os valores de y que a gente está usando do gráfico. Então, nesse caso aqui, qual é a imagem, né? Ela vai do -2 até o 2. Gente, tá travado? Vocês estão me vendo? Tá tudo Normal. bem? Para mim Oi? tá normal. Normal? Tá Tá. Então, Normal. para Lívia, eu acho que ela deve estar com problema de internet. Eu perguntei também porque hoje, na primeira aula, o meu computador ele estava travando muito também. Na hora que eu comecei, estava sem áudio. Então, qualquer coisa, vocês vão me avisando, tá? Então, vamos lá. Então, imagem é isso, tá? Os valores de y que a gente está usando. A amplitude eu já vou explicar já, porque fica muito mais fácil estudar a amplitude junto com a imagem. Tá vendo que aqui ó, tem até uma setinha indicando a amplitude? A amplitude, ela é a metade da distância aqui do gráfico da função. Então, se o intervalo da imagem é do -2 ao 2, quanto que a gente está caminhando para chegar do -2 ao 2, né? Dá 4. Então, a metade de 4 é 2. Ou, para ficar mais fácil ainda, se a imagem é um número aqui, né, espelhado, ó, -2 e 2, então a amplitude vai ser o próprio número, tá? Vai ser 2. Mas aqui no desenho dá para enxergar melhor, tá? Então a amplitude é o tamanho da montanha ou o tamanho do buracão, tá? Porque como é um gráfico de ondas, tanto o tamanho da montanha quanto o tamanho do buracão, ele vai ser o mesmo, beleza? Então, e essa é a nossa amplitude, tá? Então, vamos ver mais um exemplo para ver se ficou claro, tá? Então, esse gráfico, lembrando vocês que esse gráfico aqui é o mesmo da atividade 1. E na atividade 1, ele estava perguntando quem era o período e quem era a amplitude. Então, o período eu já tinha colocado que é 2, e a amplitude, né, que a gente acabou de encontrar aqui, também é 2, tá? Então, só completar aqui que a amplitude é 2, beleza? Na atividade 2, que ele explica a imagem, né, ó, a imagem de uma função é o conjunto dos valores que a função assume, ou, em outras palavras, é o conjunto dos valores de y correspondente aos valores de x. Ele pede qual é a imagem dessa função. A gente achou o período porque a gente estava treinando, né? Mas qual que é a imagem desse daqui, então? Né? Vamos ver se vocês entenderam. Escreve para mim aí, então, o que vocês acham que é. Qual é a imagem desse gráfico? Qual que vai ser? Lembra de escrever na forma de intervalo, né? Então, a gente coloca assim, intervalo fechado. Então, quem que é o número que vai ficar aqui à esquerda e quem que é o número que vai ficar à direita? E sempre a gente coloca do menor para o maior, tá? Vamos ver o que vocês vão escrever aí para mim. Qual é a imagem dessa função? Ó, já temos uma resposta certa, hein? Vamos ver qual que é a imagem dessa função. Qual que é o menor valor que a gente está usando de y e qual que é o maior valor que a gente está usando? Mais alguém? Lembra, a gente sempre começa, né, uma dica, começa a olhar de baixo para cima, né? Ó, olhando aqui embaixo no gráfico, aí, onde nessa parte aqui, ó, não tem, né, desenho. Eu não estou usando. Então, ele vai começar a partir de onde? A partir do -3. A partir do -3 já começa a ter desenho de gráfico.
Então, o menor valor que eu estou usando é o menos 3, aí vai usando menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até chegar no maior valor que eu uso, que é o 3. Então, o intervalo aqui, ele vai de menos 3 até 3, tá? Então, essa imagem, esse gráfico aqui, ele vai do menos 3 até o 3, beleza? O próximo, ele coloca uma parábola para a gente escrever a imagem, tá? É claro que a parábola, ela não vai ter período, né? Porque o período, ele é repetição, é só em gráfico de ondas. A parábola aqui, de quanto em quanto vai repetir o desenho da parábola? Parábola é infinita para cá, né? Aqui para baixo, essa parábola que tem a concavidade para baixo, então não vai ter repetição, né? Então aqui não tem como escrever o período. Mas qual que é a imagem? Qual é o menor valor que eu estou usando e qual é o maior valor que eu estou usando? Repara que o menor não dá para a gente descobrir, porque ele é infinito aqui, né, no negativo. Então, toda vez que a gente tiver infinito aqui na parte negativa, a gente escreve dessa forma aqui, ó, menos infinito, né? Não sei se vocês lembram de quando aprenderam a escrever intervalo, tá? Mas é só para dar uma relembrada. Então, aqui é do menos infinito. E qual que é o maior valor que a gente está usando aqui nesse caso? O maior valor, né, é até aqui, que é o 4, tá? Aí, como a gente fecha o intervalo? Então, aqui fecha e aqui deixa aberto. Aí, aberto tem duas formas de fazer. Ou coloca parênteses, ou poderia colocar esse mesmo símbolo, só que aberto para lá, tá? Então, aqui é só para vocês relembrarem, tá bom? É que quando a gente tem um dos lados infinito, né? Se for o lado negativo, coloca menos infinito. E se for o lado positivo, colocaria mais infinito, tá? É só para não deixar sem fazer esse exercício. Mas vamos continuar, ó. Pegando aqueles 3 gráficos que vocês fizeram na aula passada, vamos então determinar a imagem e a amplitude desses daqui, tá? Então, eu quero saber qual é a imagem e a amplitude desse gráfico aqui, que a gente já encontrou o período. Então, lembra? Imagem, escrever na forma de intervalo, né? Então, ver qual que é o menor valor que a gente está usando e qual é o maior valor que a gente está usando. Oi? Aconteceu um imprevisto aqui na minha casa, eu vou ter que sair da aula, tá? Tudo bem. Depois você assiste o vídeo, tá? Que tá gravando. Tá bom, obrigada e desculpa. Nada, imagina. Então, galera, vamos lá? Qual que vai ser aqui, então, esse? A imagem e a amplitude. Qual que é o menor valor que a gente está usando? É o menos 1, né? Então, ele vai do menos 1 até qual? Qual que é o maior que a gente está usando aqui? 1. Então, ele vai do menos 1 até 1. Lembra do que eu falei? Quando for números aqui opostos, né? Um negativo e um positivo, então a amplitude vai ser o próprio número, né? Porque a amplitude é a altura da montanha e a altura do buracão. Ó, tanto a montanha quanto o buracão, eles têm 1 de altura, tá? Então, o primeiro é esse. A letra B. Qual que vai ser a imagem e a amplitude desse daqui? Vai, eu quero que vocês participem. Responde aí para mim, para eu ver se vocês entenderam. Então, qual que é a imagem e qual é a amplitude desse? Menos 4 e 4. Muito bem, Vinícius. Então, menos 4 e 4. Então, ele vai do menos 4 até o 4, né? Nunca esqueça de escrever o intervalo, tá? Então, se a imagem ela é do menos 4 até o 4, então a amplitude vai ser o próprio número, né? 4.
Por quê, né? É a altura da montanha e a altura do buracão. Esses gráficos que vocês estão vendo coincide também deles, né, serem menos 4 e 4, menos 2 e 2, menos 1 e 1, mas sempre vai ser dessa forma? Não, mas calma, a gente vai chegar lá, tá? E o próximo gráfico, que é aquele que deu... Oi, Lívia? Eu não entendi. O que é amplitude? A amplitude, ó, eu vou voltar lá no começo. Tá vendo aqui que tem uma setinha indicando A? Vamos pensar assim, que a amplitude, ela é a altura da montanha, né? Ou a altura do buracão, porque os dois têm a mesma altura, né? O tanto que a gente sobe e desce aqui para a montanha vai ser o mesmo tanto que a gente vai descer e subir do buracão, tá? Então, assim, como que a gente determina essa amplitude? Se o intervalo aqui ele for em números opostos, né, que nem menos 2 e 2, então a amplitude ela vai ser o próprio número. Ou ainda, a gente pode falar assim, que a amplitude ela é a metade da distância aqui da imagem. Então, menos 2 para chegar no 2 vai dar 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí, qual que é a metade de 4? 2. Então, a amplitude é 2. Eu acho mais fácil para vocês guardarem dessa forma, né? Se por enquanto a gente não vê os gráficos diferentes, tá? Toda vez que for números opostos, a amplitude é o próprio número, tá bom? Vamos ver desse daqui, então, qual que é a imagem e a amplitude desse gráfico? Quem que vai falar para mim a resposta? Ó, qual que é o menor valor que a gente está usando e qual que é o maior valor que a gente está usando? Menos 2 e 2. Ó, vamos reparar Menos. aqui. Menos Vendo 3, que menos esse, 2,5? ó, tá vendo que esse gráfico, os números estão de 2 em 2, né? Então, para cada 2 risquinhos, ele está contando de 2 em 2. Então, aqui, ó, seria o menos 1, aí aqui é o menos 2. Quem que seria aqui, então? Antes de chegar no menos 4, seria o menos 3, né? Porque ele está indo de 2 em 2. Então, cuidado quando vocês forem analisar, que nem sempre, né? Quando não tiver o número, não quer dizer que é 0,5, tá? Que nem olha aqui para cima. Então, aqui no primeiro risquinho de quadradinho seria 1. Aí depois é o 2. Então, o próximo aqui, que é até onde o gráfico vai, seria o 3, né? Porque depois já é 4, tá? Então, esse gráfico aqui, a imagem é do menos 3 até o 3, tá bom? Esse gráfico aqui é para a gente queimar os neurônios mesmo, né? E tentar entender a leitura do gráfico. Porque vocês viram que para o período a gente pensou bastante e agora para a imagem também teve que pensar, né? Nessa situação aqui que não está aparecendo todos os números, tá? Então tem que ter esse cuidado na hora que vocês forem analisar. Se a imagem ela é do menos 3 ao 3, então lembra do que eu falei, né? Quando for oposto assim, a gente coloca o próprio Mesmo número. Então seria 3. Ou, né, da outra forma que eu falei, qual que é a altura da montanha ou qual que é a altura do buracão? Daria 3, tá? Esse exercício aqui, ó, ele tá perguntando, então esse eu quero que vocês respondam e tirem a foto para mim, tá? Se vocês quiserem já fazer ele, excelente. A gente tem, ó, com base nas duas funções representadas a seguir, responda. Então, a função 1, que é a função aqui rosinha, né, vermelha, não dá para identificar a cor direito, essa função 1, e tem a função 2, que é a função azul. Ele quer saber, a letra A, qual função tem maior valor de período?
E a letra B, qual função tem maior valor de amplitude? Se vocês quiserem responder no caderno, tá? Não precisa falar a resposta agora. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, ó. Então, qual dessas duas tem maior período e qual das duas tem maior amplitude? Tô lembrando que o período é a repetição, né? Então, você vai ver quando é que o gráfico vai repetir o desenho de novo. E a amplitude, ela é, né, a altura da montanha, que também é igual à altura do buracão. Então, escrevam aí qual é o maior período e qual é a maior amplitude. Eu vou esperar um minutinho para vocês fazerem no caderno, aí eu dou a resposta já, tá? Vou deixar essa imagem aqui. E só lembrando, né, quem não colocou o nome no chat, coloca já, para eu preencher a chamada depois. E aí, terminando a aula, vocês já tiram foto do caderno e postam lá no Classroom, tá? Ó, e o Davi estava esquecendo de pôr o nome, então, né? Então, vamos ver, né? Que jeito... Ah lá, o Reginaldo também estava esquecendo. Que jeito vocês podem fazer, resolver essa atividade aqui, né? Ou vocês podem escrever qual é o período de cada uma delas, aí então vocês vão ver qual que é maior, e daí escrever qual é a amplitude de cada uma delas, e depois ver qual que é a maior, tá? Se vocês forem escrever o período da função 1, tá vendo que ela começa descendo a montanha. Então, ela vai descer a montanha, descer o buracão, subir o buracão e subir a montanha. Quando ela chega aqui, ó, no final do gráfico, que ela vai começar tudo de novo. Então, na verdade, quem que vai ser esse ponto aqui que ela vai começar tudo de novo? Tá vendo que para cada uma unidade ele usa 2 quadradinhos? Então, aqui seria 8. Então, o período da primeira função é 8. Agora, da função 2, ele começa descendo o buracão. Aí ele desce aqui, sobe a montanha.